Muito bem, então nós estamos iniciando um novo estudo hoje, que é um estudo sobre os 10 mandamentos, ontem e hoje. Alguém sabe a lista dos 10 mandamentos de cor? Ninguém? Quem sabe uns 3 aí? Acho que o não matarás, acho que todo mundo sabe, né? Não matarás, não furtarás. Pronto, já tem 2, já ajuda, né? O primeiro mandamento, alguém lembra? Não é. Eu sei que esse aí, não é que está errado, não, amarás o Senhor, não é, mas isso foi Jesus que falou. Estou falando dos 10 mandamentos do Velho Testamento, não é o que Jesus falou. São outros 10, os 10 primeiros. Ninguém sabe? Que bom, hoje vai lembrar, vamos lembrar, né? Eu não estou aqui obrigando você saiba os 10 mandamentos, não vai mudar o rumo da sua vida, saber a lista de cor, né? Mas eu gosto de cutucar só para ver se está todo mundo acordado, se o café fez efeito, né? E os 10 mandamentos provavelmente é uma das passagens mais conhecidas, né, da Bíblia. Já fizeram filme, já fizeram novela, já fizeram seriado, já fizeram desenho, tem livro sobre os 10 mandamentos, tem uma série de coisas. Muitos dizem que seguem os 10 mandamentos. Eu lembro que quando a gente morava em Carandaí, que a gente fazia uma pesquisa, chamava pesquisa religiosa, para a gente ter oportunidade de ir nas casas, fazer a pesquisa, conhecer melhor as pessoas e tudo mais, oferecer estudo bíblico. E boa parte das pessoas colocavam lá assim, o que precisa, uma das perguntas era, o que você precisa fazer para ser salvo? As pessoas escreviam assim, cumprir os 10 mandamentos. E às vezes a gente perguntava, é certo, mas quais são os 10 mandamentos? A pessoa falou assim, não matarás, não roubarás, acabou. Eu falei, então é só não matar e não roubar que está tudo certo, né? Então realmente o entendimento, né, é muito restrito a isso. E os 10 mandamentos, eles são bem amplos, né? A gente precisa entender o que são os mandamentos, para a gente conseguir desenvolver o raciocínio bíblico do que é e como nós devemos vivenciar esses ensinamentos. Lembrando que os 10 mandamentos fazem parte da lei que Deus deu a Moisés, que Moisés deveria passar para o povo. E é um resumo. O que são os 10 mandamentos? É um resumo, né? No caso ali, um resumo breve dos principais deveres do homem para com Deus e os deveres do homem para com o próximo. É um resumo simples, rápido, para que o básico do bom relacionamento entre o homem e Deus e o homem e o seu próximo deveria ocorrer. Então foram dados para que o homem cresça. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Êxodo, que é o texto base ali dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então o propósito desses mandamentos era para que o povo cresce, o povo exercesse fé no Deus Todo-Poderoso. Era uma forma dele instruir o povo e o povo aprendesse a crer, depositar sua confiança em Deus. Então era muito necessário, muito importante que isso acontecesse. Então foram dados os mandamentos aos homens com essa finalidade. E para que eles também andassem nessas leis, e sendo abençoado por Deus através dessa obediência. Em Deuteronômio, em outro livro
Segura o seu lugar em Êxodo, que a gente já vai voltar, mas lá em Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio um pouquinho para frente aí de Êxodo, Deuteronômio 4, versículo 40. Que diz lá: guarda, pois, os meus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então aqui tem até um princípio: quer ter uma vida longa? Obedeça a Deus. Obedecendo a Deus vai providenciar uma oportunidade de uma vida mais longa, abençoada e cheia das oportunidades. Então aqui os mandamentos serviam para isso, tanto para que o povo cresce e que o povo fosse orientado e abençoado por Deus. E os primeiros 5 mandamentos falam dos nossos deveres com Deus, e os outros 5 sobre os nossos deveres com o próximo. Então vamos lá para Êxodo 20, que então é o texto exato aqui sobre os 10 mandamentos. Êxodo 20. A gente não vai ler todos os 17 versículos agora, né? Ou vamos pegar o trecho todo aqui. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí vem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Tem muita coisa que a gente pode tirar daqui, né? Mas nós vamos por etapas, um mandamento por domingo, né? Então o primeiro aqui que a gente vai ver então é o mandamento. Primeiro aqui: não terás outros deuses diante de mim. Então esse é o primeiro mandamento. E esse mandamento, ele é claro. Ele diz uma coisa muito simples, muito objetiva, que não há, num certo ponto, dificuldade de se entender essa instrução. Não devemos ter outros deuses diante dele. O que seria isso? Ter outro Deus diante de Deus? O que você entende dessa expressão? Isso. É exatamente isso. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupe o lugar que Deus deve ter na sua vida, isso vira um Deus que não deve acontecer. Deus tem a prioridade, tem que ter a prioridade.
Ah, porque Deus então ele é uma pessoa muito vaidosa, ele quer ser o primeiro em tudo. Não, porque Deus é Deus. Ele te criou, ele nos sustenta. O ar que a gente respira vem dele. Se Deus resolver 5 segundos, eu vou tirar o oxigênio do planeta, vamos ver o que acontece. Já pensou no caos? Deus sustenta tudo, Deus é Deus. A gente precisa dele. E nada mais óbvio do que ele seja e que ele possa ser sempre a prioridade da nossa vida. Não haja nada nem ninguém que ocupe o lugar que é dele no nosso coração. Mas isso pode acontecer com pessoa que conhece a palavra? Pode ter às vezes uma pessoa que conhece a palavra que ainda coloca outra coisa, outra pessoa no lugar de Deus na sua vida? Pode acontecer, e acontece muito. Às vezes até a gente está fazendo isso sem perceber. Por isso que é algo sério, algo importante. Não é à toa que está como no topo da lista dos mandamentos, dessas instruções. Então significa que adorar na parte religiosa, na parte devoção, Deus é a minha prioridade. Deus é o objeto da minha devoção. É com Ele que eu devo ter o meu compromisso espiritual. Isso é uma primeira coisa. Ele deve ocupar o primeiro lugar na minha vida. E é interessante que Deus ele não aceita que outras coisas ou outras pessoas sejam colocadas no mesmo pé de igualdade do que Ele. Olha, segura o seu lugar em Êxodo, vai para Isaías 42:8. Isaías 42:8. Acho que todo pai e mãe consegue entender esse princípio quando o filho quer mandar demais dentro de casa. O que o pai fala? A mãe fala: quem paga a conta aqui dentro? Não sou eu? Então quem manda? Sou eu. Ponto. Mas eu quero isso. Não, você não quer nada. Você vai querer alguma coisa, tem que você pagar seus próprios boletos. Aí você vai querer. Livre-arbítrio para a filha só depois que ele paga as próprias contas. Enquanto ele não paga as contas, é o papai e a mamãe que manda. Acabou. Ah, mas não gostei. Não interessa, gostou. É assim, ponto final. Né? Com Deus é assim. Deus é Deus. Você é Deus? Não, então pronto. Ele é Deus, acabou. É simples assim. Né? Eu gosto de trazer as coisas às vezes de uma forma muito simplista para que não fique dúvidas. Deus é Deus. E ponto. O que fala em Isaías 42:8? Alguém lê para a gente aí, bem alto. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus, ele é o Senhor e ponto. Não divide glória dele com ninguém. Nada deve ocupar o lugar de Deus ou receber a mesma honra que merece, que Deus merece. Ele não vai dividir isso com ninguém. Aí eu trago o mesmo exemplo dos pais com os filhos. Se o seu filho começa a considerar outra pessoa como pai, você vai ficar meio indignado, não vai? Opa, ele parece comigo, a cara dele sou eu. O que está chamando o outro de pai? Não. Você não aceita dividir isso com outra pessoa. Você não aceita. Você entende isso. Deus é a mesma coisa. Eu te criei, eu te fiz, eu te sustento. Essa posição é minha. E acabou. Então, não devemos ter outros deuses, outras pessoas, outras coisas que ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Não pode acontecer isso. E tem muitos hoje que desobedecem esse mandamento. E às vezes não se preocupam em realmente dar a Deus o primeiro lugar nas suas vidas. E isso é muito fácil de acontecer. Sabe uma coisa que você ouve muito? Eu não sei se você fala isso, ou se você pensa assim. Eu estou falando aqui porque eu não sei, tá? Mas eu sei o que eu ouço por aí. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: meu filho é tudo para mim?
Aí o filho, que é uma bênção de Deus, é uma dádiva, mas seu filho é tudo para você? Existe nos nossos relacionamentos um nível de prioridade. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Abaixo de Deus vem quem? Sei que tem muita gente com medo de responder. Mas você é casado, meu filho, então o seu cônjuge é a sua prioridade. Abaixo de Deus é ele. É ele ou é ela? Não tem I não, é isso mesmo. Ah, mas não tem a mais. É assim. É uma só carne. Acabou o jogo. Casou, assinou o papel lá no cartório, chegou diante de Deus, falou: eu prometo, aqueles votos, né? Eu lembrava dos meus votos até aqui. Eu precisar lembrar, eu esqueço. Eu estou falando que o inimigo, hein? Tá roubando as informações que eu ponho no slide. Você chega lá e faz aqueles votos: uno a ti o meu coração e a minha vida, te faço participante de todos os meus bens, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Aí a posição é essa. Deus é o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Depois vem o cônjuge. Aí depois vem o felizardo e a bênção dos filhos. Terceiro lugar. Que tem gente que deposita, inverte a ordem, ignora o cônjuge. O cônjuge vira só o banco. É o que paga as contas. E o filho vira a prioridade. Aí um dia o filho vai seguir a vida dele. Vai crescer, vai estudar, vai, fala assim, fui. Hashtag fui. E você não sustentou o seu relacionamento conjugal. Na hora que o seu filho vai embora, parece que você está morando com um estranho dentro de casa. Quem vai te aguentar até o fim da vida é o seu cônjuge. Seu filho vai embora, vai viver a vida dele, vai estabelecer a vida dele, vai desenvolver a vida dele. Você vai ter que ficar com aquele que você fez as promessas lá atrás. E às vezes você inverte a ordem, e daqui a pouco ele fica lá sofrendo em depressão: oh, meu filho foi embora, seu filho foi embora. Mas tem uma outra pessoa lá dentro que precisa de você. Você inverteu a ordem e bagunça toda a vida. Depois do filho, aí vem os outros parentes. Aí você escolhe quem você vai pôr na ordem, tá? Sua mãe, seu pai, seus tios, seus vizinhos. Aí você fica seu critério. Mas que ninguém ocupe essas outras ordens. Deus em primeiro lugar, o cônjuge em segundo, o filho em terceiro, e daí para frente você estabelece a sua ordem. Porque isso vai gerar relacionamentos saudáveis, mente saudável, uma vida saudável. E por aí, Deus vai te honrar, Deus vai abençoar, porque você está colocando as coisas na ordem certa. Se o seu cônjuge for primeiro que Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo, sabe por quê? Eu já cansei de ver exemplos que a esposa tinha o marido como um Deus praticamente. Aí o marido morre. Sabe o que acontece? Ela morre junto. Infelizmente ela não consegue prosseguir a vida porque o marido morreu. E ela era tão dependente emocionalmente, espiritualmente do marido, que ela morre junto. Se Deus fosse o primeiro, ela tinha alguém que ela depende. E esse alguém que está em primeiro não morre nunca, não abandona nunca, não se afasta nunca. Ela tem sempre a segurança de se manter em condições de viver a sua vida independente do que aconteça, porque a ordem está correta. E por aí vai. Se a sua mãe ou seu pai está em primeiro lugar, as pessoas não vão ficar nesse mundo aqui eternamente. Um dia elas se vão. E aí? A ordem natural é que os pais vão antes dos filhos, mas às vezes a vida, o mundo gera uma ordem inversa. E aí? Como é que você vai ficar?
se essa ordem inversa ocorrer, quem está no topo de prioridade de relacionamento da sua vida? Se for Deus, por mais do que aconteça, como você lê lá no livro de Jó, que ele perdeu 10 filhos, mas quem era prioridade na vida de Jó? Era Deus. Ele conseguiu se sustentar em meio a uma tragédia que nenhum de nós aqui sabe o que isso significa. E ele se sustentou porque o foco, Deus era Deus na vida dele. Não tinha ninguém ocupando o lugar de Deus na vida de Jó. Então, a gente não pode inverter essas coisas. Não pode ter outros deuses diante do Deus verdadeiro. Então, por isso que ele coloca isso como primeiro mandamento. Mas às vezes a gente coloca coisas no lugar de Deus. Tudo aquilo que a gente prioriza, coloca em primeiro lugar, isso pode se tornar um Deus. O trabalho pode ser um Deus. Pode se tornar um ídolo. Talvez você não fica lá adorando o seu trabalho. Você não faz nada religioso no seu trabalho. Mas ele ocupa a prioridade principal da sua vida. O trabalho pode ser perdido, não pode? Quem já teve o desprazer de ser mandado embora de um emprego que você gostava, sabe como isso é terrível. Mas se o trabalho está em primeiro lugar, aí a queda é gigante. Aí você vai sofrer e vai custar conseguir se recuperar. Mas se Deus está no lugar que é dele, um trabalho se foi. Gostava, mas o meu Deus nunca falha. Eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele vai suprir outro. Não sei quando, não sei como, não sei onde, mas eu sei quem é Deus. Olha como é que muda a figura. Olha, inverte a situação. Então a gente não pode ter outra coisa no lugar de Deus. Tem 2 versículos, 2 trechos que eu queria ler. Segura o seu lugar em Êxodo novamente. Vamos lá para Mateus 10:37. Mateus 10:37. Volta aqui um pouco daquilo que a gente falou agora há pouco, né? Mas olha o que diz lá: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem nos dá a vida, o oxigênio, a força, é Deus. Ele é prioritário. Ele é prioritário. Lá em 1 Timóteo 6, que aí já fala uma outra coisa também que não foge dessa realidade. Tem muito disso, ocupa e tem se tornado um Deus, tem se tornado um ídolo na vida de muita gente. 1 Timóteo 6, versículos de 8 a 10. Então diz lá: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui é o princípio do contentamento. Alcançou alguma coisa, esteja contente. Sempre, claro que todo mundo quer o melhor. Busque o melhor, mas isso não deve inverter, jogar as coisas no lugar de Deus. Ele coloca aqui: quem quer ficar rico acaba caindo em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Querer
ter uma condição melhor é pecado? Não, de jeito nenhum. Quem nunca pensou em querer ficar rico, né? Deve ser bom. Deve ser bom. Não ter limite, né? Aqueles cartão de crédito preto, aqueles black, não sei o que lá. Nunca conheci nem quem tem um desse. Eu sei que existe. Que sem limite, você pode passar aquelas coisas caras, né? Nem precisa dividir. Você passa esse negócio aí. Vai no débito, né? É muito ser rico, vai passar no débito. E todo mundo quer uma circunstância melhor, mas tem gente que coloca isso como principal objetivo do seu ser. Ele respira querendo ser rico, milionário. Para quê? Só para ostentar? Eu conheço gente que tem muitas posses. Eu tenho parente rico. Tem uns parentes que são muito ricos. Me dá raiva às vezes. Dá muita raiva. Eu tenho umas primas ricas, e essas primas, a gente tem elas lá no Instagram e elas viajam o mundo, e toda hora tá na França, tá na Torre Eiffel, tá na Suíça comendo chocolate, e eu suando aqui, né, sofrendo. Ah, que raiva! Né? Mas isso não vai me motivar a focar a minha vida em querer ser milionário para ficar tirando foto no meio de uma piscina de chocolate suíço. Eu não quero isso, não. Se um dia eu puder dar uma volta para algum lugar, ótimo, né? Que bom. Mas não vai ser isso que vai motivar a energia do meu ser, como tem gente que faz. A vida é ficar rico. Isso aí cai nesse texto de Timóteo 6. Porque ele começa a fazer tudo e qualquer coisa para ser rico. Aí ele já acha que até meios não muito lícitos passa a ser válido para ele chegar onde ele quer. Se ele precisar pisar em alguém, ele vai pisar em alguém. Se ele tiver que prejudicar alguém lá no trabalho dele, para ele conseguir crescer, ele vai pisar. E aí, meu filho, aí já foi tudo embora. Decência, respeito, compromisso, honra, caráter, integridade, acabou tudo. Se você precisa passar por cima de alguém para chegar num nível maior, você já passou da hora de chegar para Deus e pedir que Ele te salve, porque isso é deprimente. Isso é o buraco do fundo do buraco do poço. É o caos, é a desgraça total. E tem gente que se dispõe a isso e não está nem aí. Os fins justificam os meios para esse povo. Mas para quem conhece a palavra e tem Deus no seu lugar correto na vida, aí não tem essa não. O meu limite termina onde o do outro começa. Não vou pisar em ninguém, eu não preciso disso. Sei que Deus vai me dar condições para chegar onde eu preciso chegar, onde eu tenho que chegar, onde Ele vai me permitir chegar. Se um dia eu vou para a Suíça, andar no teleférico, um dia eu vou. Se não for, nós vamos para o Parque da Lajinha ali, correr, andar de bicicleta e só alegria. Não é? Dar 5 voltas em volta do FJF ali, suar até chegar a ficar animado. Vamos. Estar contente. Atitude de contentamento. Isso é uma bênção que a gente precisa desenvolver. E ele fala aqui que, o versículo 10, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro não é o problema. Dinheiro nunca foi o problema. O problema é o foco que você dá nele. É o amor que você dá nele. Tem gente que fica admirando as notas de 100 que ele ganha. Aí ganha lá 6 notas de 100. Depois assim fica... Tira foto. Tem vida mais barata, mas não presta não. Que foco é esse, né? O amor do dinheiro é a raiz de todo o mal, porque o amor ao dinheiro vai te fazer fazer coisas absurdas por causa dele. E não compensa. Não compensa. Então a gente tem que colocar cada coisa, cada pessoa no seu devido lugar e dar a prioridade correta a cada pessoa e a cada coisa. Se a gente consegue fazer isso, nossa vida vai ser muito melhor, muito mais abençoada, muito mais frutífera, vamos andar muito mais para frente nesse sentido, né, dessa forma.
Porque aí o que acontece? Se você coloca coisas no lugar de Deus, você começa a abrir mão de coisas importantes. Se o dinheiro é prioridade na sua vida, você vai começar a abrir mão de tempo com a sua família para ganhar mais dinheiro. Aí daqui a pouco começa os filhos a dar aquelas enlouquecidas. Aí você fala assim, onde é que eu errei? Onde que eu errei? Ele tem tudo, dou tudo para ele, dá tudo menos tempo, menos o seu ouvido para ouvir o que ele tem para dizer, o que ele pensa, o que ele sente. Você nem conhece, às vezes tem gente que não conhece o próprio filho, porque não passa tempo com ele, porque ele está embrenhado em ganhar mais. Aí lembra daquele texto que fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro? Perder a própria alma, perder a própria família, o que adianta? Prioridades. Seu tempo com Deus tem que ser prioridade. Se Deus ocupa o lugar correto na sua vida, você tem tempo com Deus? Você tem tempo para ler a palavra de Deus todo dia, conversar com Ele? Não, mas eu não tenho tempo para tudo isso. Tem. Você tem 24 horas como todos os bilhões de seres humanos que tem nesse planeta. Se você separa tempo para ficar no telefone, se você separa tempo para ver Netflix, se você separa tempo para comer, tem que ter um tempinho para se alimentar da palavra. Se Deus é prioridade, Ele é Deus na sua vida, isso é uma prioridade. Você não precisa passar 14 horas abandonar tudo, eu vou virar um ermitão, uma garrafa d'água, vou lá para o Morro do Cristo, ficar sozinho lá sentado numa garrafa d'água lendo a Bíblia, que agora é prioridade. Deus não está falando para você fazer isso, não. Não. É equilíbrio. Eu vou separar um tempo para me alimentar da palavra. Eu vou separar um tempo para conversar com Deus. Às vezes a pessoa não conversa com o próprio cônjuge dentro de casa, como é que vai conversar com Deus? Se não conversa com o que ele está enxergando, ele vai conversar com o que ele não vê. Mas se Deus é Deus na sua vida, você vai entender que você precisa conversar com Deus. Você precisa se alimentar da palavra, você precisa se envolver com as coisas de Deus, separar tempo para as coisas de Deus. São coisas básicas, mas o básico a gente está precisando repetir, porque muita gente está esquecendo. E aí Deus não é mais Deus na vida dela. Deus acaba sendo aquele velhinho rabugento que fica lá no céu xingando todo mundo, que não faz o que ele quer. Deus é assim? Não. Muito pelo contrário. Então, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. A gente poderia aqui passar muito mais tempo refletindo sobre essas coisas, falando sobre isso. A gente poderia gastar aqui mais dias olhando todas as entrelinhas de tudo isso. Mas esse é um princípio simples. Se Deus não tem sido prioridade na sua vida, no seu relacionamento, Ele tem que ser a primeira pessoa que merece a primeira consideração em tudo. Vai tomar uma decisão? Pede conselho para Deus. Vai decidir alguma coisa? Considera o que a palavra de Deus fala sobre isso. Se submeta às orientações de Deus. Tenho certeza, não conheço ninguém em toda a minha história que se submeteu às orientações de Deus e se deu mal. Se alguém passou por circunstâncias que não foram agradáveis, circunstâncias desagradáveis, estamos sujeitos a passar por elas. Mas, como diz lá em 1 Coríntios, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então vamos refletir e colocar Deus como prioridade na nossa vida, porque esse é o primeiro mandamento. Será que a gente tem cumprido, obedecido esse mandamento? Será se nós temos feito as coisas dessa forma, colocado Deus no seu lugar de honra na nossa vida? As pessoas, quando convivem e lidam com a gente, conseguem perceber que Deus é prioridade em nós, prioridade no nosso tempo, nas nossas escolhas, no nosso estilo de vida, nas nossas preferências.
Deus é Deus de verdade no nosso viver diário? Então essa é uma reflexão que a gente deve fazer, né? E tá aí, é um texto, é um versículo simples para guardar, não é? Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3, simples. E tão necessário, tão importante para a gente desenvolver essa ideia, essa percepção, essa convicção, e que Deus nos ajude nesse propósito. Tenho certeza, se Deus ocupar o seu lugar correto, a sua família vai desenvolver melhor a sua vida, os seus negócios, seu trabalho, seus estudos e tudo mais que envolve o conjunto da sua vida vai fazer muito mais sentido, porque a ordem vai estar obedecendo a linha correta de instrução. Amém?